Os três poderes eles se organizam de forma diferente a nível federal, estadual e municipal. Então, a nível federal, o poder legislativo é representado pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional ele é composto por duas casas, o Senado Federal de um lado e de outro lado a Câmara dos Deputados. O Senado Federal é composto por 81 senadores, que são eleitos por voto direto para mandato de 8 anos. Voto direto significa que é a própria população que elege esses senadores junto com a eleição para presidente. E o fato de o mandato ser de 8 anos faz com que a cada 4 anos um grupo desses senadores seja substituído. Então, no primeiro ano, 1/3 dos senadores são substituídos e na próxima eleição, 2/3 desses senadores são substituídos. Uma outra diferença dos senadores em relação aos outros cargos eletivos, que são de 4 anos, é o fato de eles representarem estados e não o povo, não a população. Então, cada estado tem 3 senadores, não importa o tamanho da população. Então, se a gente comparar o Acre e São Paulo, por exemplo, o Acre ele tem uma população de mais ou menos 800 mil pessoas e São Paulo tem uma população de mais de 40 milhões de pessoas. É um número muito diferente de população e ainda assim eles têm uma igualdade aqui no número de senadores. Por quê? Porque os senadores representam estados e não as pessoas. A Câmara dos Deputados, por outro lado, é a Casa do Povo. São 513 deputados, eles são eleitos por voto direto, também como os senadores, só que ao contrário dos senadores, o mandato é para 4 anos. E por que os deputados são considerados representantes do povo? Porque o número de vagas na Câmara dos Deputados ela é proporcional ao tamanho da população do estado. Então, vamos comparar alguns estados aqui. São Paulo tem 70 deputados, porque a população de São Paulo é muito maior, por exemplo, que a população do Acre, que tem 8 deputados federais apenas, que é também menor que a população do Rio Grande do Sul ou que a população de Minas Gerais, que tem 31 e 53 deputados. Então, o tamanho da bancada de cada estado de deputados federais varia em função do tamanho da população. No entanto, o critério para definir o número de deputados por estado não é só a quantidade de pessoas, tem um número mínimo e máximo aí também, e esse é o primeiro critério. Então, o mínimo é 8 deputados, todos os estados têm pelo menos 8 deputados, e o máximo é 70, não pode passar desse número. Então, é a combinação dessas duas regras que define o número de deputados de cada estado. A nível federal, o poder executivo é representado pela Presidência da República. A Presidência da República tem várias funções. Uma delas é de sancionar ou vetar leis. Então, quando o Congresso cria uma lei, cabe ao presidente sancionar essa lei, ou seja, dizer, ok, essa lei pode ser publicada, vai se tornar uma lei adotada no país, ou vetar a lei. Ele pode dizer, não, essa lei não pode ser publicada e vai ter que voltar para o Congresso, e o Congresso vai ter que fazer alterações, ou essa lei não vai ser publicada de forma definitiva. Então, o Poder Executivo a nível federal, embora ele não seja responsável por criar novas leis, ele tem esse poder em parte legislativo. Outra função do presidente da República é nomear e exonerar ministros. Então, o Poder Executivo a nível federal ele tem uma série de ministérios. Tem lá o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, da Segurança, enfim, uma série de ministérios que administram setores específicos do governo, da administração pública. E é o presidente da República que nomeia essas pessoas, que define quem elas vão ser e qual vai ser a linha adotada em cada ministério. Entre outras funções da Presidência da República, uma muito importante é de enviar proposta de orçamento ao Congresso. Então, todo ano, o Poder Executivo ele faz o seguinte, ele define como será gasto o dinheiro público, define um percentual da arrecadação daquele ano que vai ser gasto em segurança, em saúde, educação, e ele encaminha essa proposta de orçamento para o Congresso. E aí o Congresso vai definir se aceita essa proposta, se faz alterações ou não, e aí sim
depois que esse orçamento é aprovado, ele passa a valer para o próximo ano, né? O Poder Executivo ele tem que seguir esse orçamento depois que ele é aprovado. E por fim, a nível federal, o Poder Judiciário é representado pelo Supremo Tribunal Federal, ou o STF. O STF é formado por 11 ministros, que são escolhidos de acordo com uma série de critérios. Então, o primeiro desses critérios a pessoa que vai fazer parte do STF não pode ter menos de 35 anos de idade ou mais de 65. O segundo critério, essa pessoa deve ter notável saber jurídico, ou seja, ele tem que ter conhecimento de direito, tem que ter atuado nessa área, e ele deve ter uma reputação ilibada, ou seja, em momento algum da sua vida pode ter passado por algum tipo de processo, acusação envolvendo corrupção, enfim, a pessoa deve ser respeitável pela sociedade e não haver qualquer questionamento em relação a isso. E além disso, para que uma pessoa ela se torne ministro do STF, ela precisa ser aprovada pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, os senadores têm que dizer, olha, essa pessoa ela está apta a se tornar um ministro. E depois, essas pessoas que recebem essa aprovação, elas devem ser escolhidas pelo presidente da República. Então, quem tem a última palavra para definir quem vai ser um ministro do STF é a presidência da República.